A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Se você está em São Paulo, a loja da CPAD é ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material para a sua edificação espiritual. Ali no novo templo, também da Assembleia de Deus no Ministério do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação, sob a liderança do pastor Silas. Ali também você tem livros, bíblias, todo o material evangélico que você precisa para melhorar a qualidade do seu cristianismo. E tem a nossa Provix, a livraria online do pastor Fernando, onde você também compra livros, bíblias, faça o seu pedido e você estará ajudando a manter esse programa no ar. Compre então com a Provix, pastor Fernando, faça o seu pedido. Aqui embaixo também tem o nosso número de celular, o nosso e-mail. Se quiser nos chamar para fazer algum trabalho na sua igreja, eu ou o pastor Fernando, será uma honra para nós cooperarmos com você na sua igreja, na sua congregação. O número de celular está aí, é São Paulo 11 98915 6905. E nesse mesmo número você pode também fazer um Pix para nos ajudar a manter esse programa. A nossa equipe depende da ajuda, né? Então, se você puder cooperar, faça a sua oferta, faça um voto com Deus e mande através do Pix desse número. Nós certamente já estamos orando por você e, sabendo do seu nome, da sua causa, ficará mais fácil nós intercedermos por você. Nesse mesmo número também você pode receber mensagens, reflexões diárias, né, que nós mandamos no nosso grupo de transmissão. Se você tiver interesse, são mensagens curtas, de 3 minutos aproximadamente, 2 minutos e 10, 2 minutos e 15 da reflexão bíblica e mais uns 40 segundos de oração, para você já sair de casa abençoado e debaixo da palavra de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2023, né, estudando sobre avivamento, aviva a tua obra, e o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Vamos à lição número 10. Antes eu quero te pedir, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, faça seu comentário, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Vamos à lição 10, 5 de março de 2023, o avivamento na vida pessoal. Texto áudio se encontra em Salmo 63, verso 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A leitura bíblica se encontra em Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada,
onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Os objetivos desta lição primeiro, compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Segundo, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E terceiro, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então nós temos a palavra-chave aqui para esta lição, fervor. Vamos ver o que é o fervor espiritual, o que é avivamento espiritual pessoal. Aí ele diz na introdução, é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então, primeiro são os membros, depois a igreja se torna avivada. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, nós vamos estudar a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. É no dia a dia que você sabe se é um crente avivado ou não. Lá dentro do templo, todo mundo é pentecostal, todo mundo fala em línguas, mas e no dia a dia? Como é a sua vida como cristão? Vejamos. No primeiro tópico, o avivamento na vida do salmista. Primeiro, uma busca sincera. Olha o que ele diz. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Todos os salmistas passaram por isso. É igualzinho eu e você. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, tá? Mesmo diante das opressões, das lutas e dificuldades, né? O salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Olha o que ele diz. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Olha só, abrindo mão do sono para levantar de madrugada para ter comunhão com Deus. A minha alma tem sede de ti. Ele se derramava na presença de Deus. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. É o verso 1 do Salmo 63. Então, ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, né, no seu corpo físico, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo
de madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Então, é um questionamento retórico aqui. Será que Deus é verdadeiramente o meu Deus, o seu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ou será que há alguns outros deuses? O Deus Mamon, o dinheiro, o Deus Eros? Será que tem alguns outros deuses na nossa vida? É isso que nós temos que falar, tá? Porque ele diz: tenho sede de Deus, né? Eu vou buscar, eu tenho fome de Deus. E ele diz: tu és o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa para a gente pensar. Quanto nós estamos investindo no nosso corpo e no nosso espírito para ir ao encontro do nosso Deus. É uma autorreflexão. É isso que eu estou te ajudando a pensar. Vamos ao subtópico 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. Nós aprendemos demais com os salmistas, né? O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, você abra a sua aí também. Isso aqui nós estamos falando do salmista Davi, né? É o famoso Davi. Então, ele ansiava em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário, que é o verso 2. Para ver a tua fortaleza, como te vi no santuário. Então agora ele está, tudo indica, passando um momento de crise, de solidão, de distanciamento do templo, né, da presença onde estava a arca do Senhor. Esse contato, então, glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Reconhece que Deus é plenamente bom. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor, que é o versículo, que é o verso 3 da leitura bíblica que nós fizemos, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, e ele o bendirá enquanto viver. Então, ele reconhece que durante toda a sua vida, ele continuará bendizendo o nome do Senhor, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, que é o verso 4. Assim eu bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, veja, dando glórias ao Senhor durante toda a sua vida. Então, aqui nós podemos aprender com Davi, com ele, a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida, que deve ser o nosso anelo também. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus, ou seja, mesmo distante do templo, mesmo distante da multidão, mesmo na solidão da vida, você pode sim ter essa realidade espiritual avivada. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, preso lá em Roma e escrevendo as cartas, né? Carta de Colossenses, de Efésios, né? Era um crente avivado, estava preso, estava acorrentado ali, mas continuava se alegrando no Senhor, continuava tendo comunhão com Deus, continuava fazendo a obra de Deus. Quantos de nós, né, às vezes sofre reveses na vida pessoal, perde um ente querido, às vezes sofre um processo de separação,
às vezes uma doença terrível, e a pessoa desanima, a pessoa desiste de continuar caminhando, de servindo a Deus, coloca em xeque até mesmo a veracidade de que Deus está com ele ou com ela. Mas não, nós não podemos, nós temos que lutar com a ajuda do Espírito Santo, para assim como esse salmista aqui, o salmista Davi, mesmo no momento de dor, de opressão, de angústia. Outro exemplo é Jó, como aquele homem sofreu sem ter nenhuma justificativa da parte de Deus, não teve nenhuma explicação, mas ele continuou servindo a Deus em meio às dores, às perdas, aos sofrimentos, enfim. É um exemplo para mim e para você, né? No subtópico número 3, Deus é o nosso auxílio. É o que eu estou acabando de falar. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor da vida, que é o verso número 5. Esse é o resultado, então, da busca e da contemplação do Senhor. Saber que Deus é o nosso auxílio. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Então é necessário a pessoa lembrar o tempo inteiro de Deus e meditar na sua palavra em tempo integral. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Então, um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. O crente não terá problema existencial, porque ele sabe que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa fortaleza. Deus é a nossa força e Deus, ele é a nossa segurança. É isso que o salmista está aqui nos ensinando. Vamos ao tópico 2, o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos então que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Então, através desse salmo, nós vamos ver alguns elementos imprescindíveis para que a minha e a sua vida seja avivada. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. Primeiro, a prática da oração e da leitura devocional das escrituras. Então, oração todo dia, leitura da Bíblia todo dia, são práticas imprescindíveis para que eu e você seja um crente avivado. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Oração é ter comunhão com Deus. Olha o que o salmista, no Salmo 55 e o verso 17, olha o que ele diz. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, de manhã, de tarde e à noite, que era o que acontecia com Daniel também. Olha o que eu vou ler até na Bíblia Nova, na linguagem de hoje, ó, você encontra também. É da Sociedade Bíblica, nova tradução na linguagem de hoje. Daniel 6 e 10. Abra aí a sua Bíblia em Daniel
para reforçar esse ponto que nós estamos, olha o que diz o que Daniel fazia todo dia, 6 e 10, na linguagem de hoje. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E olha agora que lindo. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Veja, ele estava aí, né, é aquele fatídico fato, né, Daniel na cova dos leões. Ele estava debaixo de uma sentença de morte, mas ele voltou para casa e foi orar, como ele costumava fazer, diz o texto, 3 vezes por dia. Então, nós observamos aqui que é importante o crente orar pelo menos 3 vezes ao dia. Talvez você, no ambiente de trabalho, não dê para fazer isso, mas dá quando você for no banheiro escovar os dentes, quando for fazer alguma necessidade, aproveitar e falar com Deus. Quando acordar, a primeira coisa a fazer, orar. E à noite, antes de dormir, buscar ao Senhor em oração. Pelo menos 3 vezes ao dia. Tá? A prática da oração, subtópico 2. A Bíblia relata, então, exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Acabamos de ver aqui o salmista e acabamos de ver Daniel. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmo 57:17 nós já lemos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10 acabamos de ler. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, do 36 ao 44. Ela era a famosa oração do Getsêmani. Ali ele orou 3 vezes. Ele foi 3 vezes ao longo da madrugada para falar com Deus. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Não negligencie a oração, não negligencie a leitura da palavra de Deus. São 2 elementos extremamente poderosos na vida de um crente avivado. Para que o crente seja avivado, ele tem que ter esses 2 elementos na sua vida: oração e palavra de Deus. Agora, ele vai falar a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Tenha uma Bíblia de estudo pentecostal, tenha uma Bíblia do expositor, tenha uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, tenha uma Bíblia na nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica. Por quê? Porque você precisa ter observações para estudar, para entender as explicações. Tá? E você e eu, nós precisamos ser estudantes da palavra de Deus. Então ele diz aqui, isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Né? Nós precisamos ter a palavra de Deus, que é a espada. Né? Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, conforme Salmo 119. Ela previne o nosso coração de pecar,
né? O salmista pergunta, né? Como guardar o coração, né? Para não pecar contra o Senhor, meditando e guardando a palavra de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a nossa vida e ela ordena a nossa vida pessoal. Tudo isso aí está presente no Salmo 119, né? O mais famoso, 105, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja que é importante, olha tudo que a palavra de Deus nos faz quando a gente medita, né? Ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a nossa vida e ela coloca em ordem a nossa vida pessoal. Então é muito importante essa leitura e esse estudo devocional da palavra de Deus. Isso faz parte das disciplinas espirituais de um crente genuinamente avivado. Vamos ao tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro, a vida pessoal. O avivamento espiritual traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Tá lá em 1 Timóteo 4,16, conselho do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Ter cuidado consigo mesmo, ter cuidado com a doutrina e ter cuidado com a perseverança. Quantos estão desistindo, né? Ao longo da história, quantos desistiram? Como diria um aluno meu, quantos viraram a casaca, né? Voltaram para trás. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Por exemplo, integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Então veja que um crente avivado, ele toma cuidado com a sua integridade. Jó, ele era um homem íntegro, um homem integral, um homem completo. Prudência no falar e no agir. Quantas pessoas imprudentes, né? Fala qualquer coisa, faz qualquer coisa e ainda diz que ninguém tem nada a ver com isso. Realmente não tem, mas isso é imprudência, tá? E o cuidado na saúde física e emocional. Quantos cristãos emocionalmente doentes, né? Caídos. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, uma vida de estudo e meditação na palavra, não tem um compromisso espiritual com Deus. Então fica difícil, né? Número 2, a vida com o cônjuge, né? Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão do homem e da mulher um ao outro, a demonstração de carinho e afeto, né, entre marido e mulher, um cuidando do outro, uma comunicação eficiente e atenta, ou seja, um cuidado para falar um com o outro, cuidado com as palavras, que as palavras elas vão e depois que elas vão, elas não voltam mais. Tá? Uma comunicação eficiente e atenta, isso significa pensar antes de falar, né? Portanto, uma vida de bênção no lar, entre a família, é consequência, como lemos em Efésios capítulo 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem cuidados, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos e etc. Tá? A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui,
há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, o afeto, né? Pai, mãe, afetuoso. O crente avivado é afetuoso com seus filhos. Os cuidados espirituais, né? A pessoa vive uma vida cristã equilibrada. O hábito do culto doméstico, apesar da cidade grande hoje roubar todo o tempo da família, mas é importante o hábito de ter o culto doméstico. O relacionamento cristão com os filhos, um relacionamento equilibrado dentro da palavra de Deus. A disciplina dos filhos, não é deixar os filhos fazer o que quiser e viver do jeito que quiser. Obviamente aqui nós estamos tratando principalmente até os 12 anos de idade, quando eles entram na adolescência, tá? Que a partir daí fica um pouquinho mais complicado, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter cuidado, tá? Mas mesmo assim, até os 18 anos e mesmo depois, tem que ter a disciplina dos filhos, tá? Mas tudo isso pautado na palavra de Deus. E hoje, principalmente, há muitos livros pedagogos, né, ensinadores, que nos ajudam a tratar com as faixas etárias. Tá? Um deles, por exemplo, é o Dr. Isamitiba. Ele tem livros maravilhosos, principalmente voltados para a família, para a educação, que nos ajudam, né, nesse trabalho da criação de filhos, que eu não estou dizendo que é fácil. Eu sou professor da rede pública estadual desde 1991. Eu leciono língua portuguesa e língua inglesa. Então eu estou familiarizado com a degradação que as famílias vêm sofrendo, o processo educacional, tá? Então é muito difícil hoje em dia para os pais criarem seus filhos. Sempre foi difícil, mas hoje ainda mais. Mas isso não significa que não tenha jeito, que não tenha solução. E tem muito material para você estudar, pesquisar e aplicar, tá bom? Isso é muito importante. Então, a vida com os filhos, a vida com o cônjuge, a vida pessoal e os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre, ao contrário do que algum tempo atrás se acreditava, né, que o crente avivado ele tinha que ser sisudo, não podia rir, não podia ter um semblante leve, né? E não é isso. O crente avivado ele é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual interior do crente fiel, no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. O crente avivado ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Ele não tem medo de morrer, tá? Conforme nós já lemos, Daniel foi orar depois da sentença de morte. Sadraque, Mesaque e Abdinego não aceitaram se dobrar diante da estátua para adorar a estátua de Nabucodonosor. Então, eles não tinham medo de morrer, porque eles eram crentes avivados. E, finalmente, o crente avivado, ele é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o crente que está em processo de santificação, ele é santo, ele busca a santidade, ele busca viver uma vida integralmente devotada a Deus. Então, resumindo o tópico 3, o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Por isso nós temos que fazer esta autoavaliação. Eu sou um crente avivado? É só dentro da igreja, dentro de 4 paredes? Ou de segunda a sexta no trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos? Você é avivado? Você é santo? Você tem uma vida equilibrada? Isso é ser avivado. Então nós estudamos a lição 10, 5 de março de 2023,
o avivamento na vida pessoal. Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de dar o seu gostei, se inscreva no canal, né? E faça tudo aquilo que nós já falamos na introdução. Se você perdeu alguma aula, tem aqui a playlist aqui embaixo. Clica lá, assista às aulas anteriores para você ficar fortalecido e dentro da linha de raciocínio do trimestre. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.